O ser humano é livre? Ele pode escolher A e B, o bem, o mal, o fogo e a água. Mas se ele pode, ele é responsável. Como se dá a liberdade do ser humano? Essa liberdade significa que ele pode fazer o que quiser, que qualquer coisa que ele faça vai ser o mesmo resultado para ele. Ele tem essa liberdade, significa igualdade entre todas as opções. Vamos ver isso, vamos estudar. Para chegar ao verdadeiro bem, nós temos que entender essas coisas. Olá, paz de Jesus, que bênção, estamos novamente juntos. Sou Manuel Guimarães, da comunidade Paz e Mel, e nós estamos aqui nessa caminhada em busca do verdadeiro bem, em busca do verdadeiro bem. Vendo que o ser humano, ele quer o bem, ele busca o bem, ele quer a felicidade, ele quer a plenitude, ele quer que as coisas vão bem. No entanto, neste caminho, ele pratica o mal, ele faz o mal. O mal está à sua volta. O mal o cerca e às vezes até o sufoca. Bem, então nós temos dado passos para entender o porquê disso e o como realmente buscar o verdadeiro bem. Então nós falamos dessa sede de bem do ser humano, falamos da realidade espiritual, de como o ser humano precisa considerar a realidade espiritual. Falamos da moralidade dos atos humanos, que os atos humanos podem ser bons ou podem ser maus, né? E não determinado isso pela sua vontade, mas eles são assim. Falamos sobre a consciência humana, a consciência moral, falamos sobre a objetividade do bem, que nós precisávamos falar. Bem, hoje nós queremos avançar mais um passo e falar de uma realidade, né, uma palavrinha muito usada no nosso tempo, e cujo conteúdo nós precisamos compreender bem, para não nos equivocarmos, para não irmos para o mal, porque justamente isso que acontece com o ser humano, de acabar atingindo o mal quando quer o bem, é isso que nós queremos evitar. Esse é o objetivo dessa série, que é a liberdade. A liberdade. O Catecismo da Igreja Católica diz: a liberdade é o poder radicado na razão e na vontade de agir ou não agir, de fazer isso ou aquilo, praticando assim por si mesmo ações deliberadas. Pelo livre-arbítrio, cada qual dispõe de si. A liberdade é no homem uma força de crescimento e de maturação, na verdade e na bondade, e atinge a sua perfeição quando está ordenada para Deus, nossa bem-aventurança. Então é isso, esse poder de agir ou não agir, de fazer ou não fazer, e de fazer, fazendo o bem ou o mal, depois nós vamos se responsabilizando por isso, mas ela só atinge a perfeição quando ela está ordenada para Deus e a nossa bem-aventurança. Para Deus, que é o nosso bem, e, consequentemente, o nosso próprio bem. Isso que nós temos visto já nos outros vídeos, com relação à moralidade, que é Deus que determina, que o bem está nele. Bom, a liberdade é isso. A liberdade ela só vai se perfectibilizar se nós formos para o bem. Certo Catecismo diz, foi em 1731, 1732 agora. Enquanto não se fixa definitivamente no seu bem último, que é Deus, a liberdade implica na possibilidade de escolher entre o bem e o mal. Portanto, de crescer na perfeição, de se aproximar de Deus na perfeição quando busca o bem, ou de falhar quando busca o mal e pecar. É ela que caracteriza, a liberdade, os atos propriamente humanos. Torna-se fonte de louvor ou de censura, de mérito ou demérito. Então, os atos propriamente humanos se caracterizam por essa questão da liberdade. Porque os seres inanimados não têm liberdade, né? As coisas acontecem a eles, eles não praticam nada. E os animais, mesmo os animais, eles não têm vontade propriamente, eles seguem seus instintos, eles não têm a capacidade de se opor àquilo que parece que os está direcionando. Então, essa capacidade é uma capacidade propriamente humana. É o ser humano que é capaz de, bom, a coisa, eu estou tendendo para aquilo e dizer, não, isso é mal, eu não quero. De olhar e de poder dizer, isso é bom ou isso é mal. E se portar de acordo com isso e ser capaz de ir, inclusive, contra os seus instintos, de acordo com esse seu entendimento. E, novamente, pode ser fonte de louvor ou censura, de mérito ou demérito. Então, a liberdade, para ela se aperfeiçoar, ela tem que buscar o bem, o mérito. Né? 1733. Quanto mais o homem fizer o bem, mais livre se torna. Não há verdadeira liberdade senão no serviço do bem e da justiça. A opção pela desobediência e pelo mal é um abuso na liberdade e conduz à escravidão do pecado. Esse número
talvez o mais importante dele, porque até então nós dizemos coisas que instintivamente a gente já sabia. O ser humano é livre, que ele pode escolher e tal. Mas aqui é que está o grande... Quanto mais o homem faz o bem, e ali ele fala, obedece, a opção pela desobediência e pelo mal, não desobediência e mal, obedece a Deus. Fazer o bem é obedecer a Deus. Deus chama, incita, conclama, conduz o ser humano para o bem. E ordena ao bem. Quando o ser humano desobedece e vai para o mal, aí ele está indo para o seu próprio mal. É um abuso da liberdade e conduz à escravidão. Ele vai perdendo essa liberdade. E quanto mais o bem o homem faz, mais livre ele se torna. Então aqui que eu queria que a gente visse alguns exemplos disso. A coisa mais básica, mais rasa disso, é a questão da drogadição, do entorpecente, por exemplo. Pessoa que começa a usar o entorpecente, ela vai perdendo a liberdade de parar de usar. É uma opção que ele faz, no primeiro momento ele faz livremente, mas essa opção vai tolhendo a sua liberdade, vai diminuindo a sua liberdade com o tempo. Então é uma opção má e que vai retirando cada vez mais a liberdade da pessoa. Por isso que, por coerência, nós entendemos que as legislações civis precisam proibir isso, porque é moralmente proibido, porque faz o mal, porque gera dano para a sociedade. Então as legislações civis fazem bem quando proíbem a drogadição, né, e quando impõem penas a isso. Bom, mas não é o nosso assunto. Nosso assunto é que é um exemplo, a drogadição como um exemplo daquilo que, de uma má opção, de uma opção pelo mal, uma desobediência a Deus que tira a liberdade. A igreja percebe e ensina que todo o pecado faz isso. Toda vez que nós pecamos, o pecado tende a viciar a nossa vontade, e viciando a nossa vontade, enfraquecê-la, e enfraquecendo a nossa vontade, nos tornar menos capazes de optar diferentemente do mal, diferentemente do pecado. Chama a atenção os chamados pecados capitais, que têm essa característica de viciar, de gerar uma propensão a novos pecados ainda mais acentuadamente. Por exemplo, na ira, se nós começamos a nos irritar com tudo e darmos vazão a essa ira, pararmos de fazer, não aceitarmos fazer nada, brigarmos com as pessoas, batermos, cada vez mais nós vamos estar vulneráveis a isso e nos tornar menos capazes de lidar com as situações e com as contrariedades da vida cotidiana que existem, e nós vamos acabar nos irando e nos tornar menos capazes de agir, vamos perdendo a liberdade. Mesma coisa com a preguiça. Se nós, é difícil sair da cama de manhã, se nós cedemos, não, eu vou dormir mais, eu vou descansar mais. Não, aquilo ali, aquele trabalho é difícil, eu não vou fazer. Quanto mais nós cedemos a isso, mais é difícil mudar isso, mais é difícil levantar da cama cedo, mais é difícil enfrentar um trabalho difícil, mais é difícil enfrentar uma jornada de trabalho dura. Quanto mais nós cedemos, mais nós perdemos a liberdade. Mesma coisa com a avareza. Quanto mais nós retemos as coisas para nós, mais nós passamos a ter medo de perder os bens e queremos acumular mais e mais. Assim é com a inveja, assim é com a gula. Quanto mais nós comemos, quanto mais nós não resistimos a um prato gostoso, a uma bebida boa, mais nós nos tornamos viciados nisso. Menos liberdade nós temos para rejeitar. Assim é com a impureza sexual. A pessoa começa a ver pornografia, é mais difícil de deixar. Nós temos o relato de como muitos que começam com a pornografia acabam indo para a pornografia juvenil e infantil. Então, o nosso bem está em nunca começar, em não começar. Em a qualquer passo que se tenha dado nisso, reparar e retroceder. Assim com olhares impuros, assim com todas as impurezas, com os atos impuros, a masturbação e as infidelidades, enfim, todos eles. Assim como os demais também, o orgulho, a vaidade, quanto mais nós envaidecemos, mais vaidade nós temos, mais vaidade nós temos, mais vaidade nós temos, enfim. Nós vamos perdendo a liberdade. Quanto mais nós caímos nisso, mais nós vamos perdendo a nossa liberdade. Mais nos afastamos de Deus, nós nos tornamos, aspas, viciados. De novo, a opção pela desobediência e pelo mal é um abuso que conduz à escravidão do pecado. Não há verdadeira liberdade sem o serviço do bem e da justiça. Quanto mais o homem fizer o bem, mais livre ele se torna. Essa é a grande verdade. Aí vai continuar o catecismo no número seguinte, 1734, dizendo que o ser humano é responsável pelos seus atos. Aquilo que ele faz
ele tem que se responsabilizar por tudo. Sofrer as consequências de suas ações. Responder pelo mal que produzir, e ser responsabilizado pelo mal que produzir, né, ser penalizado pelo mal que produzir, e receber os méritos do bem que produzir. Às vezes, os seres humanos são inimputáveis, não pode ser imputado o mal. A imputabilidade pode ser diminuída pela ignorância, por diversas circunstâncias. A violência, o medo, a coação, os hábitos, as afeições desordenadas. Os atos que são queridos pela pessoa são imputáveis a ela, ela é responsável. O catecismo dá exemplos lá. Adão, que é chamado por Deus, que fizeste depois do pecado original? Que fizeste? A mesma coisa com Caim, a mesma coisa o profeta Natã, chamando a responsabilidade o rei Davi, quando fez com que o Urias morresse depois de ter cometido adultério com a esposa dele. Também por negligências e imprudências nossas, nós podemos ser responsabilizados por males que nós não queremos, mas pela maneira como nós agimos. O exemplo que o catecismo dá é bem clássico, né? Dirigir embriagado. Eu não quero matar ninguém, mas eu dirijo embriagado e gero o resultado morto. Não é a mesma responsabilidade do querer o resultado, mas a pessoa é responsável por esse mal. E existem efeitos que não podem ser imputados às pessoas quando era impossível que ela agisse de outra forma. Tem os exemplos da coação, do erro, né? A pessoa acha que está fazendo uma coisa e está outra, ela foi enganada. Enfim. O catecismo diz, então, que é evidente também a liberdade se exercita nas relações humanas. É no convívio social que nós vamos exercer muitas vezes a liberdade, e nós temos que exercitar isso, aprender a buscar, na complexidade das relações humanas, o buscar o bem em cada ato nosso. Respeitar a dignidade humana e nos direcionarmos para o bem em cada ato nosso. O ser humano, diz o catecismo, é falível. A liberdade do ser humano, portanto, diz 1739, é limitada, é finita e falível. Então, quando o ser humano pecou, lá no pecado original, nós já vimos isso várias vezes, isso enfraqueceu já foi um primeiro enfraquecimento da liberdade humana. E assim, cada vez que ele peca, vai se enfraquecer mais. Mas ela já é limitada. Então, ela precisa se esforçar, o ser humano precisa sempre lutar contra o mal em si para se tornar mais livre, para se tornar mais capaz do bem. Então, o catecismo coloca como uma grande ameaça à liberdade a mentalidade pela qual se diz que o ser humano pode fazer tudo, que o que ele quiser fazer, ele pode por causa da liberdade. Não, a liberdade não é isso. Isso é um engano, e cada opção do ser humano, pelo mal que ele não estabelece, que é estabelecido por Deus o que é bom e o que é mal, toda vez que o ser humano se dirige para o mal, faz o mal, ele enfraquece a sua liberdade. Isso é uma realidade. E o catecismo vai dizer que o Senhor Jesus nos libertou na cruz, nos deu a possibilidade da salvação, de buscar o bem sempre. Então nós temos que crer nessa liberdade, buscar essa liberdade, combater na nossa vida. Mas quando estiver difícil, lembrarmos, o Senhor Jesus morreu na cruz por mim, para me dar liberdade. Então eu posso. Isso é uma força para nós. E que é Deus mesmo quem nos ajuda com a graça do Espírito Santo, com a sua graça, com o seu amor, com o Espírito Santo que ele derrama sobre nós, para nos tornar mais capazes de fazer o bem. Às vezes eu não acredito que eu não acho que eu poderia fazer um bem tal, eu não acho que eu poderia evitar tal mal, e a gente consegue. O Espírito Santo nos ajuda. Deus envia, ele se derrama sobre nós, nossos corações, e nos ajuda. Isso acontece. Então, isso também existe. O Senhor nos ajudando na nossa liberdade, a nos tornar mais livres. Por isso nós devemos pedir a Ele: derrama o Teu Espírito Santo sobre nós, ajuda-me, Senhor, dá-me a Tua graça. Santo Agostinho rezava assim. Ele não conseguia abandonar a impureza sexual, era difícil. Então, ele rezava assim: Senhor, dá-me o que me pedes e pede-me o que quiseres. Dá-me o que me pedes. Então dá-me a Tua graça. Tu me pedes para eu ser santo, tu me pedes para eu ser puro. Dá-me essa graça. Dá-me Tu, que eu não sou capaz. E pede-me o que quiseres. Se tu me ajudares, eu poderei qualquer coisa. Então essa é uma verdade. E nós podemos rezar com Santo Agostinho também. Justamente é o exemplo dos santos, desses grandes santos que nos devem inspirar. Desses homens e mulheres que foram capazes de perder a sua vida por Deus. O exemplo mais radical do martírio, de que amaram, de que entregaram suas vidas pelos outros. Como negar a liberdade de uma Santa Teresa de Calcutá, que não precisava se apegar a nada, de um São Francisco de Assis, que podia se dar a todos. Eles eram livres. De um São João Paulo II, que com toda doença, com toda dificuldade, se entregou e fazia tudo pelo bem dos outros à sua volta. E viajava, se entregava e trabalhava, quando o seu corpo estava naquele estado que não se aguentava mais. Os santos são verdadeiramente livres. São João Paulo II, quando perdoou o seu algoz, aquele que tentou matá-lo, o mal que foi produzido contra ele não tinha mais poder sobre ele.
É na busca do bem, é fazendo o bem, é optando pelo bem, que nós nos tornamos mais livres, que nós nos tornamos mais santos. Aí está o nosso verdadeiro bem. Nós estamos em busca do verdadeiro bem. O verdadeiro bem está na santidade, está no amor, está na oração, está na vida em Deus, está na vida moral. E é isso que nós vamos crescendo aqui também. Tá bem? Se você gostou, curta, compartilhe, divulgue, se inscreva no canal, comente, conheça as nossas séries, as aparições marianas, os tesouros da igreja, as outras que nós já fizemos, a urgência da mensagem de Nossa Senhora em Fátima, os desafios para o cristão no século XXI. Se inscreva no canal, vamos juntos, Deus abençoe e até o próximo vídeo.